Os bastidores da crise no PDT, o clima muda. O deputado federal André Figueiredo sai de cena enquanto estiver na presidência nacional do partido. Aqui no Ceará, o comando regional ficará sob a liderança do senador Cid Gomes. As informações com Carlos Alberto. O deputado federal André Figueiredo atendeu ao chamado do ministro Carlos Lupe, fechou um acordo com os dissidentes do PDT e decidiu ceder o comando do partido no Ceará ao senador Cid Gomes. André deverá ser reeleito no mês de dezembro para continuar à frente da executiva estadual, mas em seguida deixará o cargo de presidente nas mãos do senador. O acordo prevê que, enquanto estiver como presidente nacional no lugar do ministro Carlos Lupe, André não ocupará o comando regional da sigla. Lupe se afastou da presidência nacional para assumir o Ministério da Previdência Social. Os entendimentos neutralizam temporariamente a crise na legenda que ameaçava perder deputados estaduais e federais diante da briga entre os grupos liderados pelo ex-presidenciável Ciro Gomes e o irmão Cid. O fim do impasse no PDT pode preservar as bancadas estadual e federal e evitar defecções de prefeitos que querem estar perto do Palácio da Abolição. Sob o comando de Cid Gomes, o PDT avançará ainda mais em direção ao governo Eumano de Freitas. Ameaçado de perder prefeitos que o garantiram a reeleição em 2022, o deputado federal André Figueiredo sai também beneficiado do acordo porque poderá preservar bases eleitorais essenciais para um projeto de reeleição em 2026. Os caminhos da pacificação estão reconstruídos e o desafio agora é integrar a essa nova estratégia o prefeito José Sarto, o ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-presidenciável Ciro Gomes. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Mudou em uma semana, a temperatura baixou, jornalista Beto Almeida. O PDT, como bem diz o Carlos Alberto, reencontrou os caminhos da pacificação. Claro, essa paz interna ainda depende, naturalmente, de uma posição mais unificada do ex-presidenciável Ciro Gomes, crítico da administração de Eumano de Freitas, crítico do ministro da Educação Camilo Santana e também áspero nas palavras em relação ao governo do presidente Lula, mesmo o PT fazendo parte dessa administração. Tem também aí a expectativa sobre a postura a ser assumida pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e pelo prefeito José Sarto, que já se antecipou na noite dessa quinta-feira para dizer o seguinte: eu não me meto nesse assunto. Ou seja, Sarto disse claramente que a briga partidária não o envolverá e que a prioridade dele é cuidar da administração da Prefeitura de Fortaleza. O deputado André Figueiredo, Lenor, já disse e deixou mais ou menos claro como é que vai ser essa convivência, tá? Ele disse o seguinte, que especificamente em relação à eleição de Fortaleza, essa questão vai continuar sendo tratada por ele, André Figueiredo, pelo prefeito José Sarto e também pelo presidente municipal do PDT, Roberto Cláudio. Fortaleza, a capital especificamente, então continua sobre os olhares e sobre a atenção desse grupo. Já o senador Cid Gomes está então liberado para fazer as articulações principalmente voltadas para o interior do estado, com o objetivo de fortalecer a presença do PDT no maior número de prefeituras, né, e também de câmaras municipais, mas claro, principalmente prefeituras. Então, é por isso que o senador Cid Gomes hoje já reúne a bancada federal cearense do PDT, hoje aqui na capital, a bancada estadual, e vai tratar exatamente do que foi acertado, do que foi negociado. Muitos dos deputados ainda têm muitos pontos de interrogação para perguntar exatamente como é que fica, o que mudou exatamente, o que fez esse cenário ser alterado assim nas últimas horas, porque do contrário estava prevista aquela autoconvocação do diretório estadual do PDT, onde Cid Gomes disse que iria ser votada a destituição de André Figueiredo do cargo. Então, tudo isso está acertado. O que muitos ainda não entendem é por que houve, então, esse aceno e por que Cid Gomes chegou a aceitar o acordo de só permanecer no partido por 4 meses. Jornalista porque a proposta Beto Almeida é até o final
do ano. Quando chegar no dia 31 de dezembro, vai ter eleição para o PDT e o acordo é que Cid Gomes vai apoiar a reeleição de André Figueiredo para o comando do partido. Jornalista Beto Almeida, a pergunta sobre quais interesses, quais as motivações para esse reencontro dentro do PDT, essa reunificação, porque retrata um simples aspecto da política brasileira. A política é feita de diálogo, de encontro de interesses. E nesse cenário, quais eram os interesses do PDT? O PDT nacional precisa preservar a atual bancada de 5 deputados do Ceará. O PDT tem menos de 20 deputados federais. A mais expressiva bancada está no Ceará. Tem 17. Então, a briga ou conflito interno significaria a implosão do partido, com a saída de alguns, inevitavelmente, a saída de alguns deputados federais e a maioria dos deputados estaduais. Então, nessa contabilidade, a briga traria prejuízos a curto, médio e longo prazo. A curto, esse ambiente de mal-estar, de briga, de ressentimento, a médio prazo, a eleição municipal de 2024 e a longo prazo, a eleição de 2026, porque esse acordo passa por 2024, 2026, ou seja, o PDT precisa preservar pelo menos parte dos 66 prefeitos eleitos pela sigla em 2022, em 2020. Hoje são bem menos. Nas eleições de 2022, alguns prefeitos do PDT deixaram o partido 59. Porque queriam se aproximar do então candidato ao Senado, Camilo Santana, e do então candidato a governador eleito, Elmano de Freitas. E no cenário nacional tinha essa preocupação. Se preservar a bancada federal, segurando esses atuais deputados, o PDT tem uma perspectiva de, em 2026, reeleger ou eleger 5, 6 deputados federais. Esse é o cenário traçado. E nesse contexto também das negociações, ficou claro, o deputado federal André Figueiredo cedeu por uma articulação do presidente nacional e ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, para diminuir essa tensão interna e, ao mesmo tempo, tentar preservar a base eleitoral que o garantiu a reeleição em 2022. O André foi reeleito com apoio de prefeitos do interior do Ceará e nessa briga estava perdendo e poderá ainda perder os prefeitos que o apoiaram. Então, quando você fala assim, olha, o que aconteceu de interesse? Os interesses são políticos, são partidários, são eleitorais. André Figueiredo é um dos mais beneficiados nesse acordo. E outra informação que surge dos bastidores políticos, de pessoas que participam diretamente das conversações. Você disse que André Figueiredo se afasta até 31 de dezembro. Na realidade, essa é uma parte do acordo. O acordo geral é que em 2024, após a reeleição dos atuais dirigentes regionais do PDT, o senador Cid Gomes continuará à frente do Diretório Estadual do PDT no Ceará. Isso porque o acordo prevê que, enquanto estiver como presidente nacional, André Figueiredo não irá responder pela presidência da Executiva Regional do PDT no Ceará. Ou seja, a eleição quando terminar o mandato atual, 31 de dezembro, o diretório elege André Figueiredo, exatamente, mas ele continua licenciado do cargo e Cid continua até que o ministro Lupe esteja lá como ministro, não é assim? Esse é o acordo fechado. Agora, como serão os desdobramentos desse entendimento, jornalista Beto Almeida, principalmente envolvendo o ex-presidenciável Ciro Gomes, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e o prefeito de Fortaleza José Sarto. Como fica a eleição em Fortaleza? Nesse acordo está preservada a candidatura à reeleição de José Sarto. O PDT vai ser protagonista tendo um candidato à prefeitura da capital? O acordo é esse, senador. O acordo é de que o PDT continuará sim com esse direito, com essa primazia, e que o prefeito Sarto é candidato à reeleição. E aí haver também a questão aqui do comportamento dos 3 deputados pedetistas que até então vinham mais fazendo um papel de oposição aqui na Assembleia Legislativa. Cláudio Pinho, Antônio Henrique e Queiroz Filho, que são 3 deputados estaduais ligados ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que claramente defendeu e defende o PDT na oposição ao Palácio da Abolição. E vê agora se aquele primeiro encontro solicitado pelo prefeito Sarto ao governador Elmano sai, né? Depois desse acordo.
E hoje tem também, né? Tem uma reunião do senador Ciro Gomes com deputados estaduais e deputados federais, mas num clima de confraternização. De comemoração pelo acordo interno do PDT. Não tem nada a ver com aquela reunião que foi programada aí, que ele chamou para o diretório.